E aí? Achou esse título muito apelativo? Tá com medo do grande reset mundial? Tá com medo das queimadas do meio ambiente? Tá com medo da extinção da raça humana? Ou que seus investimentos vão deteriorar daqui 1 ou 2 anos? A grande crise está por vir? O tema desse vídeo é o pessimismo intelectual e por que você não deveria se preocupar com tudo isso que você deve estar ouvindo em rumores aqui de youtubers prevendo novas crises. Eu vou trazer para vocês algumas argumentações contra todo mundo e contra todos. Então eu já vou começar com uma frase aqui que eu não vou dizer o nome da autora porque também não consigo pronunciar, mas é muito interessante. Ela fala assim: por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo por ladeira abaixo. Então, por incrível que pareça, as pessoas gostam de ouvir reafirmar esse pessimismo natural. E eu quero contar para vocês um dos vieses. Então lembra que eu mencionei em vídeos passados vieses e heurísticas? Um dos vieses das pessoas é o pessimismo extremo. As pessoas são muito avessas ao risco, elas não gostam de perder, então sempre que alguém fala algo pessimista, soa mais esperto, mais intelectualmente cativante para elas. E o pessimismo exagerado, ou só o pessimismo, também é um viés. Antes de tudo, vamos começar com a definição do que é otimismo. Achar que o otimismo é que tudo vai dar certo pode soar um pouco ingênuo e também condescendente. Mas o otimismo não é isso. O otimismo é acreditar que no longo prazo, mesmo que existam pedras no meu caminho, os bons resultados estão ao meu favor e que eu vou conseguir desfrutar deles no longo prazo. Já o pessimismo é o inverso disso. No longo prazo, apesar de tudo que ocorra, as coisas vão dar errado e é o que muita gente acredita. Porém, se você é uma pessoa otimista e tá num bar ali com amigos falando sobre alguma situação do cotidiano e você é muito otimista em relação a essa situação, ao mercado financeiro, ao meio ambiente, você pode ser taxado muitas vezes de ingênuo, insensível com algumas questões, ou pior de tudo, ninguém vai te ouvir. E a gente quer ser ouvido, o ser humano quer ser ouvido. Imagina as pessoas não te ouvirem as suas ideias, porque o otimismo não é atrativo. Isso é simplesmente falando que tudo vai dar certo e as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas gostam de notícias sensacionalistas, manchetes que revogam o pessimismo e que alimentam esse senso de redução de expectativa. Você pega basicamente economistas ali do mercado financeiro principalmente. Quando eles estão falando que tudo vai dar certo, ninguém dá uma manchete de jornal para esses caras. Agora, você fala que vai ter um novo reset mundial, você fala que vai ter a nova crise, está chegando e vai ser a maior de todas. Aí esse cara vai ser contratado por jornais, vão contratar para fazer matéria com ele grava um vídeo no YouTube que explode de views e bota uma manchete sensacionalista, como eu botei no título desse vídeo, uma thumbnail exagerada, cheio de Bitcoin, o Bitcoin vai acabar. Todas essas coisas acontecem e a gente vê direto no YouTube, e às vezes uma abordagem um pouco diferente pra gente falar assim, putz, não pensei desse lado. Às vezes essa pessoa tá enviesada também com o viés do pessimismo. O pessimismo, ele soa muito intelectual, ele soa cativante, ele soa como algo esperto. Então quando a gente vê alguém otimista, a gente já sabe que essa pessoa, a gente tende a achar que essa pessoa é mais inteligente, mas a gente tem que se atentar ao fato que isso é um dos vieses que afetam o nosso cérebro. Você não sabe o que é viés ainda, não sabe o que são as heurísticas que a gente passa? Eu recomendo esse outro vídeo aqui que eu já postei explicando os 3 maiores vieses que a gente passa, como o cérebro engana a gente nas tomadas de decisões, e o viés do pessimismo também, o pessimismo intelectual, como eu gosto de chamar, também é um deles. Então eu quero fazer um parênteses aqui do papel da mídia. A mídia é sempre muito pessimista, mas isso tem um lado bom, importante, porque é com esse pessimismo que ela transmite pra gente que a gente consegue radicalizar, a gente consegue tomar consciência do que está acontecendo para a gente poder mudar o mais rápido possível. Então eu imagino que no longo prazo, aquele pessimismo do agora é muito essencial para que a gente se mexa e busque novas soluções para esse pessimismo. Vou utilizar o exemplo do meio ambiente de novo, que é muito importante. A gente vive numa crise muito forte de meio ambiente e as notícias que passam para a gente que geram pessimismo é muito importante para as pessoas se conscientizarem da forma mais rápida, para a gente achar soluções para melhorar a situação, pelo menos para piorar com um grau mais leve. Então vou ler para vocês aqui uma frase de John Stuart Mill, que é um economista, utilitarista, muito aclamado ali do reino inglês, que ele fala assim, ó: tenho observado que não é o homem que tem esperanças quando os demais se desesperam, mas sim o homem que se desespera quando os demais têm esperança, que é admirado como um sábio, como um enorme contingente de pessoas. Ou seja, aquele cara que tá falando que vai dar tudo certo, esse cara, ninguém dá ouvidos a ele, mas todo mundo aclama aquela pessoa que prega o desespero. Em 2008, um ambientalista chamado Lester Brown, ele escreveu que até 2030 a China ia precisar de 98 milhões de barris de petróleo por dia para continuar a produção que eles haviam fazendo. Entretanto, naquele mesmo ano, 2008, eram produzidos apenas 85 milhões de barris de petróleo. Ou seja, ia haver uma catástrofe do petróleo até 2030, né? Porque a gente não ia ter petróleo suficiente para a China continuar produzindo. Só que a gente nunca conta com a variável ser humano, que é sempre inovador, que tem a capacidade inovativa de suprir a demanda com outras alternativas.
E foi o que aconteceu. Só para você ter uma noção, em 2001 o petróleo custava por volta de $20 o barril. Em 2008 começou a passar $138. Ou seja, havia muita demanda, todo mundo queria petróleo, todos os países queriam petróleo. Só que não era possível ofertar, por isso que o preço ia crescentando, saiu de 20 para 138. Isso é a regrinha da oferta e demanda. E o ser humano, obviamente, para suprir essa demanda de petróleo, começou com novas técnicas de perfuração. Então a gente tem a perfuração horizontal e também energias alternativas, a hidroelétrica, a energia solar começaram a surgir nesse meio tempo, que foi algo muito positivo, que conseguiu suprir essa demanda de petróleo. Então a gente vê que essa crise do petróleo, que vai precisar de petróleo até 2030, não irá acontecer, e muitas energias alternativas estão surgindo, então não há nada a temer nesse ponto. Não que eu concorde com a extração do petróleo, eu espero muito que a gente migre para energia limpa, e eu tenho certeza que esse é o futuro. Então, para concluir, o que eu queria que você tirasse desse vídeo é que o pessimismo, ele reduz nossas expectativas de algo dar certo. Então, quando as coisas dão realmente certo, a gente se surpreende positivamente com o assunto. Por isso que o pessimismo é tão atrativo, porque a gente acha que vai dar tudo errado, e quando a gente vê que tá dando certo, ou não tá dando tão errado quanto a gente imaginava, a gente se surpreende positivamente. O ser humano gosta de ser surpreendido nesses casos, por isso o pessimismo intelectual é algo que a gente vê em todas as partes do mundo, e que a gente não deveria ser aterrorizado por isso, ou que a gente deveria dar muita importância. Então não tenha medo de ser uma pessoa otimista. A gente vive com certeza na melhor época da história, nunca foi tão bom estar onde a gente está hoje. Vive numa sociedade que a pobreza é a menor da história, a gente está quase erradicando a pobreza extrema, e apesar de muitas pessoas passando fome no mundo, já passaram mais no passado. Então fique tranquilo, eu vou trazer mais vídeos sobre viés e heurísticas, espero que tenha gostado e boa sorte na sua jornada.